Olha, desde janeiro a gente esperando, né? Vamos gravar esse vídeo aqui, vamos conversar Pois sobre, é. então, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Cara, que prazer imenso, viu? Você ter aceitado Prazer é o meu. convite, fazer parte do projeto. E assim, como você escolheu esse livro para nós aqui em janeiro, eu recomendo aí que você dê uma introdução para nós. Bom dia aí para todo mundo, tá? Obrigado aí pelo convite, tá, Vandeiro? Você, cara, ilustre aí, escritor, a gente sempre trocando aí figurinhas de literatura, né? Inclusive, eu voltei a paixão pela literatura por sua causa, né? Porque me atiçou de novo, eu estava um pouco distante da literatura, agora voltei, né? E aí já volto já com essa obra aí, apesar de pequena, mas imensa, né? Em termos literários, né? Tem bastante coisa aí para discutir. É Bom, acho que difícil para a a gente gente começar... chamar. Oi, desculpa, É pode difícil a falar. gente chamar o Dostoiévski de pequeno, né? O livro pode ser pequeno, mas Dostoiévski não se Pois enquadra no é, pois pequeno, né? é. Já nessas comparações, o Dostoiévski já é arbitrário, né? A gente tem aí uma obra pequena, mas o escritor aí grande, talvez maior que a Rússia até, né? Fazendo um Eu paralelo já aí deixei. com a geografia russa, né? Oi? Deixei até a barba em homenagem ao Dostoiévski hoje, né? Porque Pois é. Bom, então, Bom, antes eu vou. A gente tinha combinado de cada um ler um trecho, né? Antes de ler o trecho, eu vou só dar as questões técnicas do livro, né? Para as pessoas poderem depois, quem tiver interesse para ler, né? Bom, então, nós temos aqui a Memórias do Subsolo, né? Do Dostoiévski. Bom, o Vandeiro está com a capa aí agora que eu vi. Bom, Memórias do Subsolo, né? Do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. A tradução é do grande tradutor aí russo, Boris Schneiderman, que fez carreira e fez escola na tradução, né? Na tradução russa. Foi professor na Universidade de São Paulo. E, bom, gerou aí uma carreira uma escola de tradutores direto do russo, né? Bom, a obra é da editora 34, pioneira aí desde, se eu não me engano, acho que desde 2000, desde 2001 começou a tradução do russo e tem trazido bastante obras aí, não só do Dostoiévski, mas outros escritores russos também, tá? Se eu não me engano, essa obra aqui acho que é de 2009, essa tradução aí, teve outras também, né? Inclusive também teve algumas já conhecidas como, acho que Notas do Subsolo. Se eu não me engano, o Boris ele deve ter feito alguma nota de rodapé sobre a questão de ter mudado o termo de notas do subsolo para memórias. Eu acho que ele deu preferência para memórias, porque acho que refletia muito mais a ideia da obra, né, de ser uma memória do personagem principal. Então, eu acho que ele deu prioridade para usar como memórias, né? Bom, e esse livro faz parte da coleção Leste, né, da editora 34, que é essa ideia de trazer os escritores russos para o Brasil, né? Parece que há um tempo atrás não se tinha muita tradução do russo para o português, e aí não só o Boris, né, mas como a editora 34 começou a reavivar essa ideia da literatura russa aqui no Brasil. eu Parece que tem acho que alguma coisa... eu Oi, acho que pode a falar. editora 34 é a que mais se dedica, né, a trazer obras Sim, russas para o Brasil. sim, sim. E aí tem um outro livro, acho que é do Dostoiévski também, Os Contos Reunidos, tem um ensaio no comecinho, acho que da Fátima Bianchi, e ela fala também sobre essa questão que não havia muita tradução, né? As traduções que nós tínhamos aqui no Brasil era mais voltada as traduções eram a partir do francês, e aí parece que o público não gostava muito, que era a questão floreada, e o russo é um pouquinho é uma linguagem mais rude, mais áspera. E aí, acho que de um tempo para cá começou a vir essas traduções novas, né, diretamente do russo, que talvez refletia um pouco mais o pensamento russo, né? Bom, então, eu acho que posso ler aqui o trecho, Vandeiro, sem problema? Fica à vontade, fica à vontade. Belezinha. Bom, eu vou ler um trecho aqui que eu achei bastante interessante, que está dentro do escopo aqui que eu meio que defini para falar sobre memória do subsolo, né? Bom, aqui estou na página 37, tá? Ele começa assim, ó. Tais convictos de que, então, o homem deixará por si mesmo de enganar-se deliberadamente. E, por assim dizer, a seu pesar, não há de querer separar a sua vontade dos seus interesses normais. Mais ainda, então, dizeis, a própria ciência há de ensinar o homem, embora isso seja, a meu ver, um luxo, que na realidade ele não tem vontade nem caprichos e que nunca os teve, que ele próprio não passa de tecla de piano ou de um pedal de órgão.
e que, antes de mais nada, existem no mundo as leis da natureza, de modo que tudo o que ele faz não acontece por sua vontade, mas espontaneamente, de acordo com as leis da natureza. Consequentemente, basta descobrir essas leis e o homem não responderá mais pelas suas ações, e a sua vida se tornará extremamente fácil. Todos os atos humanos serão calculados, está claro, de acordo com essas leis, matematicamente como uma espécie de tábua de logarítmicos, até 108.000, e registrados no calendário. Ou melhor, ainda aparecerão algumas edições bem intencionadas, parecidas com os atuais dicionários enciclopédicos, mas nas quais tudo estará calculado e especificado com tamanha exatidão que no mundo não existirão mais ações nem aventuras. Bom, esse trecho para mim eu tenho eu fiquei um pouco ligado nesse título, nesse trecho, porque ele vem e começa a falar um pouco da ciência. Eu acho que ele até de alguma forma ele questiona a ciência. E é nesse momento agora de pandemia, eu acho que o Dostoiévski acaba voltando, né, para a gente discutir sobre ciência, né, sobre, de repente, os limites da ciência, já se falou muito sobre isso, né, do limite da ciência, e nesse trecho específico o Dostoiévski fala sobre isso já no finalzinho do século XIX, muito antes da gente imaginar, sei lá, qualquer outro tipo de pandemia, né. Então, acho que é um trecho fantástico justamente por isso, né. Ô Bruno, então o livro, né, a gente sabe, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, que se chama o Subsolo, esse personagem, ele parece que ele tem um grande desgosto, um desencontro pela vida, né? Nesse trecho que você lê mesmo, ele acha que o homem é completamente controlado por uma força maior da natureza. E você, concorda que a gente é controlado por uma força maior da natureza? Sim, eu acho que a gente... É aquela questão do contingenciamento, né, na ideia da filosofia. Eu acho que o mundo está... uma visão niilista, claro, da ideia toda, que é uma das ideias principais não foi exatamente o Dostoiévski, acho que talvez ele deu mais fama por termo niilista, né, que vem de nihil, significa nada, né, do latim. Então, acho que ele trouxe mais essa ideia do sentido de nada mesmo. Nada tem valor ético, nada tem valor religioso, e o mundo está indiferente a nós. Eu acho que isso que é a primeira parte, essa falta de valores, que eu acho que o Albert Camus, ele traduziu muito bem no comecinho do livro lá, O Estrangeiro, né, do personagem lá, que já começa falando que vai realizar o enterro da mãe, sem valor, sem sentido nenhum, né? Então, acho que o Dostoiévski é o que trouxe mais valor, isso acho que tornou mais famoso o termo niilista, nesse ponto de vista, e na primeira parte do livro isso fica muito claro, até essa indiferença com a ciência, é evidente a ideia do niilismo aí, né? Ou seja, nem a ciência dá conta de explicar a gente, explicar as relações, explicar, bom, enfim, não só não explicar, mas dar sentido para as coisas. Eu acho que é o que o Dostoiévski faz nessa primeira parte do livro, que eu acho fantástico, né? Eu acho, inclusive, essa questão... Desculpa, pode falar. Mas eu até diria que a indiferença dele não é nem com a ciência, né? A indiferença dele é com o mundo. E a gente percebe isso, talvez, a questão de nem o nome dele se importar, nem o nome dele tem importância na história. Porque o personagem não tem nome, né? Justamente isso. Sim, isso, bem lembrado. Bem colocado. Essa ideia do não dar nome, aliás, essa ideia do niilismo, não é o consciente, não é você pensar, olha, a partir de agora eu não quero mais ver sentido nas coisas. Na verdade, não, é consciente. Tem um termo que é utilizado muito agora, é estruturado. Eu acho que já vem dele, na própria criação dele. Eu acho que eu quero comentar agora um pouquinho dessa questão, dessa falta de sentido, talvez um pouquinho, foi quando ele começou a participar lá do grupo de Petrashevsky, né? Que ele foi preso e foi mandado para a Sibéria, né, para o exílio, e parece que aquilo tudo foi um choque na vida dele, no sentido de poxa, eu estou neste mundo para passar por isso mesmo. Então acho que foi daí que começou a fervilhar, ali, borbulhar essas ideias literárias para ele, né, e começou essa ideia do niilismo, né, foi quando ele foi preso lá no círculo de Petrashevsky, né, que ele entrou em contato com a inteligência russa, né, os escritores naquela época já estavam pensando em revolução, toda essa questão da época. E acho que esse exílio foi quando, né, deu esse choque nele,
essa visão de mundo de sem valor, né? E eu acho que o exílio na Sibéria foi bastante forte para ele, né? E essa primeira parte, ela é um monólogo com a gente mesmo, né? Parece que ele está contando para outras pessoas, mas é um monólogo com a gente mesmo. E ele tenta, às vezes, nos convencer das próprias ideias dele. Ou ele não, ele joga aquelas ideias assim, que tomei à toa aqui, vou jogar minhas ideias aí. Ou ele tenta convencer a gente. Bom, talvez ele consiga convencer a gente mesmo que nada. Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Mesmo que a gente não se sinta, mesmo que a gente sinta uma certa ojeriza, uma certa indiferença, até uma certa raiva com aquilo que ele está falando, você acaba sendo convencido de que realmente nada tem sentido. E eu vou justificar essa fala minha justamente com conversas com amigos, com colegas que leram a obra, e fala assim, Bruno, eu não tive paciência para ler isso, eu não gostei, é uma literatura chata, é uma coisa difícil de se ler. E aí acho que talvez tem muito mais a ver com o que eles falam, né? Não é uma leitura gostosa nem divertida de ler, né? Por quê? Porque essa é a ideia dele, não é ser divertido. Na verdade, aqui você está discutindo coisas muito mais profundas, né? Ainda mais hoje, numa época que a gente está fugindo de certas coisas, né? Então, quando a gente foge de temas assim mais espinhosos, de aprofundar o desconhecido da alma, procurar coisas que sem sentido, e aí o Dostoiévski vem com essas coisas de convencer a gente de que, olha, o mundo é isso mesmo, o mundo é sem sentido, mas vamos continuar. Isso que eu acho legal da primeira parte do Dostoiévski, né? Olha, então, na verdade, é um grande clássico, Dostoiévski sempre é. Mas você, pelo menos eu não, mas agora não sei você, eu não recomendaria essa obra do Dostoiévski para iniciante. Não, com certeza não. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele falou para indicar um livro para ele, pensei no Memória do Subsolo, mas eu falei, não, acho que é uma literatura muito pesada para começar. Acho que quem está começando literatura definitivamente não deve começar por Dostoiévski. Na questão, eu acho que, na questão dos russos, né, na questão do Dostoiévski em si, não seria uma boa obra para se introduzir na literatura russa e na literatura do Dostoiévski. Sim, concordo. Eu não gosto dessa pecha de, existe uma literatura mais fácil, uma literatura mais difícil, não penso isso, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, quando você começa na ideia de leitura, de livro, eu acho que há de se ter um repertório mínimo, né? Apesar de que quando eu li, acho que o Crime e Castigo, Dostoiévski, acho que eu tinha 16 anos, né? É lógico que hoje talvez teria muito mais sentido para mim ler o Crime e Castigo, né? Talvez, inclusive, eu preciso revisitar esse livro. Mas é de se ter um pouco de repertório, porque ainda mais agora que eu biólogo de formação, eu fui pesquisar e procurar filosofia há um tempo, né? Então, ainda assim, falta bastante, para mim ainda falta bastante carga, bastante repertório para você entender a complexidade, né, não só da literatura russa, mas qualquer outro tipo de literatura, né, que seja mais engajada, mais filosófica, talvez um pouco mais nesse viés aqui do Dostoiévski, né? Mas eu confesso pessoalmente que eu gostei muito. Lógico que eu gostei muito mais da primeira parte, porque tem muito mais a ver com filosofia do que a segunda parte, né? Apesar da segunda parte também tem coisa legal para ser discutida, mas eu preferi me ater mais à primeira parte, que é o que tem mais a ver com... Eu me identifiquei mais com a primeira parte, que teve mais a ver comigo, né? Bom, aí eu não sei você, o que você consegue distinguir ou conciliar as duas partes aí? O que você achou? O primeiro ponto que eu acho importante aqui, eu até fiz um vídeo sobre isso no canal a semana passada, você disse sobre ter embasamento e ter a prática da leitura para entender uma obra dessa. E o que você falou, assim, eu acho fundamental. Eu sei que o tema hoje é o livro, mas a gente pode abranger. Porque as escolas mesmo incentivam uma leitura pesadíssima, acho pesada no conteúdo da escrita, como Machado de Assis, a Luísa Azevedo, esses outros, mas sem aquele aluno ter primeiro uma estrutura para poder enfrentar uma história daquela. E o que você disse, não existe literatura boa, literatura ruim, mal escrito, bem escrito, existe literatura no geral, eu acredito, mas sem contar que, sem dúvida nenhuma, a pessoa tem que ter uma base, uma estrutura, um hábito da leitura para poder entender certas obras. Você jogar na mão de um estudante de uma quinta, sexta série, uns Sertões do Euclides da Cunha, você vai estourar a cabeça do menino e não vai compreender.
Mesma coisa eu recomendar esse livro aqui para um aluno de quarta série. Ele não vai compreender nem a primeira linha do romance. Eu acredito sim que é a base. Sobre as partes do livro, realmente, na profundidade filosófica, a primeira parte é o que há de melhor dentro do livro. Não sei você agora, em relação à segunda parte, eu acho que ele nos preparou, né, para uma coisa profunda na segunda parte e eu não encontrei. Eu acho que a parte mais profunda do livro é a primeira mesmo. E quando você pega ali o final da primeira parte, ele diz, né, que o que importa ele vai contar dali por diante. E não é o que acontece. Eu acho que o que importava na vida desse personagem está na primeira. Na verdade, concordo contigo. Eu também, eu me vesti, eu acho que eu acabei me vestindo a camiseta de niilista que ele me apresenta na primeira parte. E aí, quando eu vou para a segunda parte, eu falei, meu, cadê os valores que ele falou? Então, acho que de repente, acho que o intento dele foi obtido, né? Ela assim, olha, aliás, desvista a camiseta de valor qualquer e vá para a segunda parte. Eu acho que esse é o indicativo dos Dostoiévski aí na primeira parte, né? Vá para a segunda parte, não. E não tenha valor nenhum. Eu colocaria assim, eu vou te desestruturar na primeira e vou te jogar na segunda, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Eu cheguei a ver um ensaio, não lembro... Bom, depois eu pesquiso, a gente pode debater isso depois. Eu cheguei a ver falando do ensaio, que o Dostoiévski parece que isso foi consciente. Ele dividiu a obra em duas mesmo, porque a primeira parte ele queria estabelecer ou até propor uma hipótese filosófica, e na segunda parte ele queria colocar isso em prática, né? Porque você, de alguma forma, na segunda parte ali da obra, você acaba vendo os conceitos que ele estabelece na primeira parte, e quando ele vai para a segunda, você vê ali a questão de falta de valores com os amigos, né? A questão até a questão moral em cima da moça, ela também, a da prostituta, né? Então, eu acho que ele acaba aplicando os valores que ele propõe na primeira parte, ele põe na segunda, né? Só que pra gente não fica muito claro, né? De repente, até uma releitura da obra seria importante pra gente, né? Nesse sentido, né? Uma leitura mais profunda da segunda parte. Vale comentar aqui um comentário da Regiane, ela colocou aqui para nós que isso acontece realmente, de você entregar obras muito difíceis na quinta série para um aluno e acaba desestimulando o gosto pela leitura nele. Então ela fez um comentário aqui que a gente tinha acabado de falar, desestimula mesmo. Né? Sim. É importante. Eu já fui, rapidinho, acho que você vai comentar uma parte, eu quero finalizar essa parte, que eu já fui professor. Realmente, você vê professores com falta de, acho que talvez know-how, né? Talvez até falta de leitura mesmo. Eu vejo muito professor sem leitura, né? E aí acho que tem que começar, é uma construção. Você vem, né, desde do pré, já, com obras já, e acho que é um passo de cada vez, né? Para chegar um momento que você, olha, acho que eu tenho um know-how para ler uma coisa talvez mais complexa, né? Ou mais aprofundada, né? Justamente, você falou de professor sem leitura, isso acontece mesmo. Também sou professor, mas até no vídeo que eu citei, vou deixar depois, para quem vai assistir no YouTube, o link aqui embaixo sobre o vídeo. O problema também da questão do professor sem leitura é que hoje nós temos sala superlotada, o professor não tem tempo de preparar uma aula, ele não tem tempo nem de ler e se preparar, porque ele vai passar para o aluno. Nós temos um sistema educacional muito desestruturado. Sem sombra. Né? E sobre o que eu ia te dizer aqui, é que aqui no livro mesmo, antes de começar a parte do subsolo, o Dostoiévski vai comentar, né, sobre essa divisão. O subsolo, o próprio personagem se apresenta, expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e devia realmente memórias. Ele tenta explicar na primeira parte o porquê que ele nos deve uma memória. E por que ele nos deve uma memória? Questionando aí você. Desculpa, cortou o seu vídeo, Vladimir, não entendi a pergunta. O personagem ele se coloca como se ele nos devesse as memórias dele. E por que ele acha que ele nos deve a memória se ele realmente não acredita em nada do mundo? Ele se deve essas memórias a nós a quê? Pode explicar o que ele quer dar. Eu ia comentar isso agora, exatamente agora. Eu percebo que na primeira parte, o Dostoiévski já querendo fazer não querendo, né, mas de alguma forma ele já prevendo o Freud, ele quer fazer uma desconstrução do personagem. E quando você fala aí de memórias, acho que ele quer dizer o seguinte, olha, vamos primeiro fazer essa desconstrução do personagem para ver realmente aonde que está essa falta de
de sentido, onde está esse niilismo neste homem, né? E nessa primeira parte eu vejo isso, que o termo subsolo aí tem muito significado. Por quê? Eu penso que o Dostoiévski ele quer aprofundar nesse subsolo, ele quer pesquisar essa alma desse homem, né, para ver o que há ali. Eu acho que ele já querendo prever um pouco das teorias do Freud, né, do inconsciente. Então, vamos pesquisar esse subterrâneo humano para ver o que a gente acha ali, né? E aí, justamente, quando ele fala de dever as memórias, eu falei, peraí, então vamos lá. Vamos desconstruir esse personagem, né? Vamos ver o que ele tem a dizer, para depois ver o que a gente vai fazer com isso. Aí talvez ele já parte para a segunda parte. E aí eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Tem um filme muito bom de 2015 chamado Demolição. É um filme do Jean-Marc Vallée. É um filme que eu esqueci o nome do ator. É um filme que é justamente demolição. Aos poucos o personagem ele vai demolindo a sua própria estrutura psicológica e emula muito bem essa ideia da primeira parte do Dostoiévski, que é quando ele desconstrói esse personagem. Você percebe que a cada página que você lê, ele está descascando como se fosse uma cebola. Cada camada ele vai nos apresentando o seu personagem, né? E aí, acredito que aí, voltando à sua pergunta, ele quer justamente isso, ele deve as memórias pra gente, porque cada memória que ele vai desconstruindo, ele não vê valor nenhum. Eu acho que é aí justamente que está o niilismo do Dostoiévski. Não, perfeita a sua definição. Eu li há pouco também, antes de entrar aqui pro vídeo, alguns textos sobre esse livro, e pessoas dizendo que esse personagem ele se encontra no subsolo. Eu acho que essa não é a mensagem do livro. Eu acho que o personagem não se encontra no subsolo. Eu acho que o subsolo é o interior dele mesmo, é a profundidade do personagem, igual você disse. Não é que ele se encontra numa situação de subsolo. É que o subsolo é escavar, se aprofundar dentro da própria memória e das ideias do personagem. Isso. Eu acho que a partir daí, é a partir do desconstruir que você acaba... Aí o Dostoiévski propõe a questão do niilismo, mas aí quando você vê essa questão de desconstrução de um personagem, né, dentro da literatura, ou trazendo para a vida real, quando você pensa numa desconstrução, a graça está isso. Onde que você acha sentido, né, em desconstruir algo, né, em desconstruir a sua própria pessoa, desconstruir outrem, né? E aí essa ideia da desconstrução já me remete à ideia do existencialismo, né? Que é a linha filosófica, né? Que é um conjunto de filosofias que ela não tem uma conclusão exata, né? Mas é o instrumento de que ela se vale. Quando você pensa em existencialismo dentro dessa ideia do Dostoiévski, você quer analisar, né, a alma humana, né? A ideia é isso, é fazer essa relação com o humano. Acho que conforme o Dostoiévski nos propõe a ideia da desconstrução do personagem nessa primeira parte, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, eu acho que a partir dessa comparação da desconstrução com o que a gente é de verdade, talvez a gente chegue a algum sentido, né? Pode parecer que não tem muito sentido isso, mas acho que talvez a própria desconstrução em si já é um sentido, né? É a definição do existencialismo dentro dessa interpretação do Dostoiévski. Eu vou fazer outro comentário aqui da Regiane, que está participando com a gente aqui nos comentários. Ela diz que essa primeira parte é justamente para nos libertar do julgamento e do preconceito, né? Ele já se explica para se libertar desses dois pontos. Sim. Bom, é muito bom quando você... Eu acabei de ler um livro recentemente do filósofo Luiz Felipe Pondé. Depois a gente, de repente, pode até colocar aqui para a gente colocar no debate. O tema do livro é justamente o niilismo dentro da corrente, dentro da literatura russa, né? Como a questão da falta de valor para tudo, né? Ela está ali permeando a ideia da literatura, não só a literatura russa, né? Mas todo o comportamento, a sociologia russa, né? A antropologia russa, como o Luiz Felipe Pondé coloca, como está muito presente essa ideia do niilismo lá, né? A falta de sentido, né? E é importante pensar nessa ideia do como os russos pensam para trazer essa literatura para a gente. Você vê, o clássico, eu acho que o que define o clássico é aquele livro que não morre jamais, né? Você pode pegar ele tanto no século XVIII, XIX, XX, XXI, que os seus assuntos permanecem sempre vivos e atuais. E é o caso do Memórias do Subsolo, porque hoje a gente vive exatamente esse desapego com as coisas, a juventude principalmente. Eu acabei de ler uma matéria sobre a juventude, acho que na Folha de São Paulo, se eu não me engano,
em que fala justamente que hoje os jovens não querem nem se apegar a um relacionamento fixo. Então, eu acho que o desapego, ele também está aí. Acho que isso que faz o clássico, né? O clássico, ele é eterno. Bem colocado. Eu gosto muito de uma fala do Ítalo Calvino, acho que é Ítalo Calvino, no começo do Como Ler os Clássicos. Ele comenta o seguinte, ele fala assim, que o clássico é aquela obra que ela conversa com qualquer tempo além dela mesma, né? Bom, aí o Memórias foi escrito lá, finalzinho do 19, né? E aí ele conversa com antes dele e conversa com depois dele, né? Eu acho que fazendo uma comparação aí com a questão do tempo que você falou, né, da atualidade, eu acho que o Dostoiévski, nessa parte, principalmente nesse trecho que eu li, né, ele conversa muito bem com a pandemia, porque hoje você percebe que é lógico que a ciência aí é uma coisa que permeia, é o que talvez nos traga as respostas e até soluções para o problema da pandemia, né? Mas a ciência, né, no caso agora do atual cenário da pandemia, não dá conta de responder tudo, de trazer todas as respostas e resolver todos os problemas, né? Porque, afinal de contas, estamos aí diante de um vírus, né, invisível, a gente está ajoelhado a este vírus, e a ciência, a gente tem pouco mais de um ano aí, depois desse cenário, e ainda talvez estejamos no mesmo nível. Ainda, lógico, já temos a vacina, né? Já temos algum progresso, mas a ciência não dá conta de responder tudo. E aí vem o niilismo do Bolsonaro. Também, né? Pelo amor de Deus, né? Do Bolsonaro, né? Veio até consciente agora, né? Talvez até um certo niilismo do Dostoiévski, né? Com a ciência, né? E aí, bom, já que eu citei, né? Talvez certo um niilismo do próprio Bolsonaro, né? Com relação à pandemia, né? Ao próprio vírus, né? A toda essa falta de valor, né? Que a ciência tem, né? Eu acredito sim que a ciência tenha valor muito, né? É o que vai trazer as respostas, as soluções em alguma parte, em alguma medida para a pandemia, mas não é ela que vai trazer as soluções todas para a gente, né? Eu acho que a grande parte a ciência está presente. E eu acho que certo? Voltamos? Voltamos. Pode concluir o que você estava dizendo. Bom, então, eu acho que o pessoal deve ter ouvido, né, mas eu vou voltar. Então, eu acho que o Dostoiévski, aí emulando essa ideia do Ítalo Calvino, né, essa questão de conversar com épocas fora da sua própria época, e eu acho que o Dostoiévski conversa muito bem agora com o atual cenário da pandemia, porque eu acho que a ciência, né, é o que talvez seja a instituição que mais vai trazer resposta, que mais vai resolver o problema da pandemia, se bem que a própria ciência nos levou para a pandemia, né, essa questão do progresso, essa questão de pesquisar o mundo, né, foi o que trouxe o vírus para a gente, né? E aí a própria ciência que talvez que vai dar conta de solucioná-la, né? Então, eu acho que o Dostoiévski, na primeira parte, ele enaltece a ciência, em algum trecho ele fala da questão da ciência, né? Mas ele fala que ele questiona a liberdade, né? Dizendo que, olha, a ciência ela não dá conta de responder aos nossos problemas, né? Não tudo, porque, afinal de contas, ainda o homem é o principal motor das coisas, né? Se não houvesse o homem, não haveria ciência. E aí que eu acho que o Dostoiévski conversa muito bem com o cenário atual de pandemia. E aí eu acho que até por um ato falho que eu acabei citando o Bolsonaro, o niilismo do próprio presidente, né? Dessa falta de valor, né? Eu acho assim, que apesar da ciência não dar conta de tudo, ainda assim ela é a grande ferramenta que vai nos tirar, espero, né? De todo esse cenário aí que a gente tem passado, né? Então, eu acho que esse fleuma, né? Eu gosto muito dessa palavra, esse fleuma com a realidade, é o que o Dostoiévski nos propõe, esse choque com a realidade, né? Poxa, nem tudo é ciência, mas é ela que vai dar conta. E aí eu já parto para um ponto que é como o Dostoiévski, ele é ambíguo, né? Ele afirma essa questão de, olha, a ciência resolve, mas ela não dá conta de tudo, né? E eu acho que é isso que o Dostoiévski acaba trazendo um pouquinho do Nietzsche, né? Dessa questão da ambiguidade das coisas, né? Da falta de valor, que o Nietzsche vai lá um pouco mais na frente e já vai trazer isso pra gente. Mas eu penso isso, que o Dostoiévski conversa muito bem com o cenário atual por conta dessa questão da ciência não dar conta de tudo, né? Exatamente com a ciência, né? Um niilismo científico, em certa medida. No primeiro ponto, aí eu vou falar do presidente, eu acho que o presidente não é niilista, né? Porque o niilista não acredita em nada, e o presidente acredita no caos, na força do caos, né? Justamente. Ele acredita na força
Do caos. Sim. E agora, a gente podia comentar um pouquinho, né? Essa segunda parte do livro. Uma segunda parte rápida, veloz e bem diferente da primeira. O que me lembrou essa primeira parte, não em questão ao assunto, mas a maneira, é quando você vai ler Os Sertões, do Euclides da Cunha, quem passa pela primeira parte passa por tudo, né? Sim, sim, sim. Bom, eu confesso para você com uma certa vergonha que eu não li Os Sertões ainda. Eu preciso ler, né? Mas tudo bem, a Bom, gente tem coisa que eu também não li. esse eu ainda preciso pegar para ler, né? Bom, é verdade, essa segunda parte é bem célere mesmo, você acaba sendo jogado ali nas relações, né? E eu acho que aí, assim, é bem simples mesmo meu pensamento, meu modo de ver nessa segunda parte. É como o Dostoiévski, ele tem ele faz uma análise profunda da questão moral, religiosa do homem, né? Ele é um grande, acho que ele é um grande psicoterapeuta do final do século XIX, que ele consegue realmente destrinchar ali as relações humanas e tem, a gente não comentou muito aqui, mas acho que tem muito a ver com a própria biografia dele, né? Como ele tem um senso psicológico das relações muito grande, né? E é isso que a gente acaba vendo na segunda parte, né? Da relação dele com os amigos, a relação com lá o vassalo dele, uma relação moralista lá com a prostituta, né? Assim que ele, inclusive acho que é uma das partes mais interessantes dessa segunda parte, Com a Lisa, é esse né? diálogo. Isso, é Lisa, né? O nome dela. Esse discurso moralista que ele tem em cima dela, né? Com uma certa raiva, uma certa moral, um certo contentamento. Então eu vejo que a segunda parte é isso mesmo. Ele faz uma profunda análise ali das relações humanas, né? Pelo menos é a primeira impressão que ficou quando eu terminei a segunda parte. Foi isso. Olha, eu tô querendo aqui destrinchar um pouquinho das relações humanas, né? Por conta desse viés sociológico que ele tem, né? Que ele acabou depurando ao longo da sua vida. E ele traz para essa segunda parte, né? Essa análise profunda das relações humanas, né? Que eu acho bem interessante, que é o que ficou evidente para mim na segunda parte. Para quem ainda não leu o livro, vale a pena explicar que na primeira parte o personagem em si vai fazer seus questionamentos filosóficos, uma reflexão sobre a vida e os meandros da vida. Já na segunda parte a gente vai conseguir ver a relação dele com outras pessoas, né? Sim, sim, essa segunda parte, olha que interessante, né? A gente está aqui falando já há um tempo já, e para você ver a riqueza do livro, né? Como dá para você destrinchar em todas as questões psicológicas, acho que é essa graça do livro, né? Apesar de ser uma leitura difícil, uma leitura mais aprofundada, né? Mas a riqueza de temas que você vai para todos os lados, né? Eu acho que essa segunda parte tem muito a ver com a vivência dele, já jovem ainda, né? A mãe dona de casa, o pai médico, né? O Dostoiévski, ele foi criado ali no meio mais pobre, né? E isso influenciou um pouco a sua visão de sociedade da época, né? A mãe morreu de tuberculose, o pai provavelmente foi assassinado pelos próprios servos lá da casa. E aí acho que o Dostoiévski, essas questões todas pessoais e afetivas, impactou essa visão de mundo dele, né? Acho que talvez o russo tenha isso, né? E é exemplificado pelo Dostoiévski, como as desgraças da vida tornam a gente um pouco cascudo, né? Um pouco mais duro com a vida, né? E aí isso é refletido na sua própria literatura. Eu acho que isso casa muito bem com as discussões que a gente, inclusive, já teve, essa questão de forma e conteúdo, né? Aqui o Dostoiévski parece que não está muito preocupado com a estética da escrita. Não é uma escrita elegante, não é escrita floreada, pelo contrário, se você for comparar aí com escritores franceses, por exemplo, você vê uma escrita extremamente dura, uma escrita extremamente sem floreios algum, né? Não é agradável ler, né? Agora a questão de conteúdo está muito presente, né? E aí, acho que isso engrandece a discussão, né? Acho que nenhum livro tem que ser bonito, nem livro tem que ser com conteúdo. Acho que o livro tem que ser refletir o que o autor quer refletir, quer pensar, né? Se ele opta pela estética, tá tudo certo. Aí vai da graça da leitura, né? Uma leitura legal de ler, né? Ou se é uma leitura com aprofundamento, sei lá, filosófico, científico, sei lá. E aí cabe ao escritor
mostrar o que quer. Eu acho que o Dostoiévski deixa muito evidente, pelo menos para mim, né, que não sou escritor, não sou da área de literatura, mas fica muito evidente para mim a ideia eu quero, é isso que eu quero dizer, né? Não é com palavras bonitas ou floreadas, mas é isso que eu quero dizer, né? Agora não sei o que você pensa da escrita dele. Mas você sabe que a genialidade desse livro, por sinal, está justamente nessa estética. Por quê? Porque se ele fizesse uma literatura bonita, com palavras rebuscadas, flores coloridas no campo, não seria a realidade do personagem. O personagem ele é duro. E como ele narra em primeira pessoa, necessita dessa dureza na palavra dele. Porque não dá para você ter... Ele tem que ser duro para contar uma história dura, que é o pensamento dele. Então, eu acho que o Dostoiévski também joga bastante nessa, já desde o título, né? O submundo, o subsolo desse personagem e a dureza com que ele vê a vida. E concordo plenamente que a vida do Dostoiévski influencia muito sua obra, né? Sua própria biografia. E agora um ponto importante, que a Lisa diz para o nosso personagem, pode-se haver nobreza na pobreza? Se eu concordo com ela? Eu acho que sim. Sim, concordo. A falta de nobreza, como que é a fala dela, Wandir? Ela diz para ele exatamente que pode haver nobreza na pobreza. Bom, eu estou tentando agora relembrar agora de cabeça a situação agora, e eu acho que eu lembro que ao ler essa parte, esse trecho do livro, eu lembro que agora, puxando de memória agora, das memórias do meu subsolo, eu lembrei realmente dessa parte, ela falando da nobreza na pobreza, sim, porque quando você está destituído de materialidade da vida, talvez a vida tenha mais sentido, a vida tenha mais graça, quando você não tem uma materialidade para te segurar neste mundo, para dizer que, olha, eu tenho uma materialidade, eu tenho posses, né? E quando você está despido, é você com você mesmo, né? E acho que ela quer falar isso justamente por achar o personagem lá, né, o principal. E ela falou assim, nossa, você tem alguma posse e eu não tenho nada, mas está tudo certo, eu tenho nobreza, você tem a sua nobreza, né? Eu acho que ela acaba meio que sendo irônica com ele, e é também um dos pontos do Dostoiévski, que é mostrar a ironia nas relações humanas, né? É que quando a gente não tem materialidade, né, com a inexistência de materialidade, né, eu digo em termos de posses, né, eu acho que talvez a vida tenha mais nobreza mesmo, porque você não tenha nada que te mostre que você é bom, e simplesmente você mesmo, né? Eu não preciso de carro, não preciso de casa para mostrar que eu sou uma pessoa do bem, né? Basta ser eu mesmo, né? Independente do que eu tiver. Eu acho que é isso que a Lisa quer dizer nesse trecho, né? Que apesar da vida dela de prostituta, a vida de pobreza, ainda ela tem um valor, né? Ela tem nobreza, né? Como ela mesma fala aí no trecho, né? Concordo com ela sem sombra de dúvida. E eu concordo com ela e concordo com você também. Eu acho que até a Regiane mandou aqui uma mensagem dizendo que há muito mais nobreza na pobreza do que na riqueza. E é justamente porque quando você não tem, é você por você mesmo. Você tem que ser nobre por suas qualidades morais, né? Agora não, quando você tem riqueza, é mais fácil ser nobre com um anel de ouro no dedo e falar, sou nobre. Mas não é bem isso, né? Nobreza é uma coisa interior, que falta um pouco na riqueza, também concordo plenamente. E vamos lá, vamos falar da parte em que ele, então, vai encontrar com seus amigos naquele hotel. O que acontece ali? Eu acho que dessa parte aí, que acho que talvez é uma parte que pega um pouco maior é um trecho maior da segunda parte, né? Essa questão da relação com os amigos, ali também dá para trinchar muita coisa. Mas o que para mim ficou muito evidente ali enquanto leitor simples, que olha, estou lendo Dostoiévski, né? Eu percebi muito do ressentimento que a gente tem hoje em dia, né? Olha só que interessante, a Lisa, e eu não lembro se essa fala dela de nobreza vem antes ou depois da cena com os amigos. Eu acho que é quando ela fala para ele, olha, a pobreza de alguma forma é nobre, porque ele se sente ressentido dos amigos que têm mais posse, né? Você percebe, fica muito evidente ali que essa raiva que ele tem ali, poxa, meus amigos têm muito e eu não tenho nada e estou aqui, né? E aí ele fica muito mais, desculpa aqui o termo, ele fica muito mais puto a hora que um dos amigos dele paga a conta para ele, e ele fica extremamente ressentido com aquilo, como assim, né? E isso vai muito de encontro a hoje em dia, né? Você vê muito ressentimento, né? Aqui não estou falando em termos políticos,
né? Mas eu acho que apesar da nobreza, da pobreza, né, como a gente colocou aqui, eu acho que a vida há de se ter alguma materialidade, né? Não, nós estamos aqui, eu estou com um livro aqui, você está com um livro aí, a gente está usando um celular aqui para conversar, então a vida há de se ter uma certa materialidade. Aqui a gente não está enaltecendo, né, o valor único, né, da materialidade, né, da posse, né, do conforto que nós temos no dia a dia, mas há de se ter algum, né? Então, eu acho que hoje em dia é que nós temos isso, né? Afinal de contas, a gente tem essa briga, né, do social com o capital, né? Essa eterna briga, né, dos dois, o que se definir, o que se defender. Mas é isso que a gente vê hoje em dia, o jovem um pouco ressentido com a vida, né? Com as coisas, aí você mesmo, voltando a uma fala sua anterior, né, da questão do falta de afeto, né? Eu acho talvez um certo ressentimento com o mundo. Olha, eu não tenho posse, eu não tenho o tênis que eu quero, eu não tenho as coisas que eu quero ter, e eu acabo me tornando um ressentido. E aí eu acabo defendendo, né, que só a pobreza que me enaltece, só a pobreza que é nobre, né? Eu acho que é uma ideia muito fechada quando a gente pensa isso, né? Que só a pobreza que enobrece, né? E, na verdade, há de se ter alguma materialidade na vida, há de se ter algum conforto, né? Até porque senão a gente não trabalharia, né? A gente não oferia algum valor financeiro para a gente poder manter essa coisa, a realidade, né? Fazendo agora um paralelo, a gente tem que trabalhar para manter alguma realidade, né? Não dá para você, né, viver sempre, né? Mas, enfim, eu acho que há de se ter alguma materialidade na vida, né? Penso isso. Eu acho que, na verdade, o tem que se ter, concordo com você, mas tem que ter o equilíbrio, né? A Sim, pessoa que sim. aceita ser extremamente pobre porque ali está só a nobreza, não faz sentido, porque ela não vai buscar melhorar a vida dela. Assim como Sim, a pessoa sim. que tem posses e tem bens, ela também não pode pensar que só os bens a torna nobre. É aquela questão, né? Eu tenho riqueza, mas eu não tenho prosperidade. Porque o É homem verdade. próspero, ele sabe que ele tem dinheiro, mas ele também sabe que ele tem mais além disso. Um homem próspero, se perde a fortuna, ele consegue refazer, porque ele descobriu o sentido da prosperidade. Agora, uma pessoa que só tem dinheiro, se você tirar o dinheiro dela, não consegue se refazer, porque ela só tem a riqueza. Então, Isso, é acho verdade. que são os dois pontos. Gente, aqui, só para quem está nos assistindo, nós não somos especialistas em literatura, Não, não. não somos formados na área de literatura. Aqui são dois leitores comuns comentando as impressões que a gente tem da nossa leitura. Por sinal Sim, que sim. você disse também do leque de assuntos, que esse livro, que tem menos de... Tem 149 páginas, 143 páginas, né? Sim, É um sim, livro sim. pequeno, mas ele, assim, ele tem uma infinidade de assuntos. É outro ponto da genialidade do escritor. Colocar em poucas páginas um leque quase indefinido de assuntos. E aí vem o ponto do personagem, do nosso personagem, ele é niilista no começo do livro. Ele não acredita em absolutamente nada. Mas, de repente, aquela fortuna dos amigos o incomoda. E aí, onde entra o niilismo, né? Porque se ele fosse realmente niilista, ele estaria, desculpa o termo, cagando e andando para a fortuna dos Sim, outros. sim, 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 sim. Eu também tive, olha que interessante, né? A gente está falando sobre isso agora, mas eu também tive esse choque, né? Você vê um cara totalmente, né? Sem valor algum, né? Completamente niilista. E aí daqui a pouco você vê, aí olha só, uma outra ironia que você acabou vendo agora, né? Você acabou indicando uma outra ironia do Dostoiévski, que nem é o que você vê hoje em dia. Você vê pessoas com muita posse, mas querendo, né? Eu quero estar alheio ao mundo, eu não quero nada, né? Aí você vê pessoas aí com comportamento, condutas, falando, olha, não, eu não tenho, eu quero ficar alheio ao dinheiro, eu não preciso de dinheiro, né? Mas no final das contas o dinheiro é o que dá sustenta tudo isso, né? E acho que é uma outra ironia do Dostoiévski. Ele quer, apesar dele falar dessa falta de valor, né, do ser humano, da alma humana, mas no final das contas a gente tem algum valor sim, né? E aí aonde vem já pensando nessa cena dos amigos, né? Que você identificou aí, que eu concordo totalmente. Então você vê um cara que, olha, eu não tenho valor nenhum, mas, pô, eu tô doido porque o cara tem dinheiro e eu não tenho, caramba, né? Então eu acho que é uma outra percepção muito refinada do Dostoiévski. Ele colocou de uma forma irônica mesmo, né? Não tenho valor, mas mesmo assim eu sou humano, eu tenho sangue de barata também. Eu acho que É é o para que... você
é para você ver que esse subsolo do personagem nos lembra muito uma caverna, como nas cavernas de mineração. Ela tem várias veias, né, vários meandros do personagem. E ali no começo, se você está seguindo um caminho reto em relação ao personagem, quando chega essa segunda parte, você pega um outro caminho, né? Porque, inclusive, a parte em que ele se recusa a pagar o empregado dele. Porque também tem uma certa inveja do empregado também, eu percebi Isso, ali. exatamente. É a ironia nesse ponto. Olha, a gente está aqui conversando, já tem pessoas aqui como a Regiane querendo ler o livro. Então leia, porque é bom mesmo. Incentivar outras pessoas a ler é melhor ainda. Sim. Sim, acho que inclusive acho que talvez é o motivo que nos, apesar dessa demora e algum tempo da gente gravar esse vídeo, né? Mas acho que talvez é o grande motivador para a gente, né? Tá aqui falando sobre literatura. E aí eu já me valo desse vídeo também para falar que acho que agora que eu voltei agora, bom, a gente já está no terceiro livro, né? Que a gente está preparando os próximos vídeos, né? E acho que agora que eu voltei para a literatura com força total. E aí eu acabo até agradecendo você mesmo pelo convite e pela quantidade de livros já comprados desde dezembro, que a gente estava já pensando nesse vídeo aqui. O quanto a literatura é tão rica, né? Como ela pode trazer aí coisas para a gente, né? Eu lembro até hoje, eu adolescente, né, jovem ainda, lendo Sidney Sheldon, Agatha Christie, né? Que do ponto de vista literário talvez são escritores menores, mas é o que me formou como escritor, então eu devo muito a eles, né? E hoje vejo essa literatura talvez mais, não simples, mas uma literatura mais comum, mais popular, mais popularesca, como ela é importante na formação do escritor. Hoje, eu sei também que você alça voos grandes aí na literatura, eu também gosto de alçar esses voos para me aprofundar mais, mas sim, acho que esses escritores, ou até a própria J.K. Rowling, do Harry Potter, me formou como escritor também hoje, e até falo para amigos meus de fala de literária, eu comecei a ler Harry Potter, eu li Sidney Sheldon também, né, que me formou como leitor. Então, eu acho que a importância da literatura, seja ela qual grau for, qual área ela for, qual alcance dela, a literatura é importante para a gente, né, em qualquer sentido, né. Quero já fazer a propaganda aqui, né? No canal Sempre um Livro está tendo um projeto de leitura do Sidney Sheldon, a obra completa dele para leitores iniciantes. Já postou na semana passada o primeiro vídeo sobre A Outra Face. Realmente é uma coisa bem leve, mas eu acho, e você disse um ponto muito importante, que esses escritores mais simples é o que vai fazer você alçar voo mesmo. Você olhar aqui atrás, eu tenho o Daniel Steele, que é muito simples, muito aquele romance Água com Açúcar, mas ela consegue se casar muito bem com Dostoiévski, porque depois você vai chegar. Eu acho que esse tipo de escritor é o primeiro degrau. Se subir o primeiro, você consegue alcançar o restante. Por sinal, na época do colégio, eu tenho até um outro amigo chamado Bruno, na época do colégio, eu menosprezava grandemente Sidney Sheldon, qualquer escritor que não tinha uma qualidade literária. E ele, esse meu amigo, me mostrou Sidney Sheldon e disse, olha, é bom. Não é rico em linguajar, mas é bom, dá para distrair. E hoje é o que eu faço. Hoje eu leio um best-seller, uma coisa simples, misturado com algo mais complexo, como um Dostoiévski. Então eu acho que isso me ajuda a continuar. Porque às vezes, se eu pegar, por exemplo, vou ler a obra inteira do Dostoiévski, no segundo dia eu desmaio, porque é muito pesado. Você tem que ter uma válvula de escape, e eu acho que esses livros, como o Harry Potter, ajudam sim. Eu acho que o trabalho da escritora de Harry Potter foi justamente colocar uma geração inteira em contato com a literatura quando já estava caminhando, cambando para o desprezo total. Eu acho que a missão dela foi grandiosa, apesar de grandes críticos como Harold Bloom detestar. Mas é a mentalidade de um homem de 80 anos de idade em relação à literatura e a realidade da juventude. É o que eu sempre digo, você pegar o Machado de Assis para um menino de 15 anos do nosso tempo atual, não tem nada a ver. Você está falando de um romancista final do século XIX, começo do século XX, com uma linguagem da juventude daquela época, e que não para hoje. E outro ponto que eu achei interessantíssimo você dizer é que hoje, aqui vai uma crítica pessoal, eu vejo que os grandes canais de literatura do YouTube, de livros, eles menosprezam muito essa literatura de best-seller. Eles caminham muito pro clássico, vamos incentivar o clássico, mas incentivar o clássico sem que essa pessoa que pega o clássico tenha bagagem. Então, assim, eu fui pelo caminho diferente. Fui pelo caminho oposto disso. Se você entra lá no canal para você ver, você vai ver
Harold Bloom, ou Harold Bloom não, errei. Você vai ler Harold Robbins, você vai ver o Sidney Sheldon, você vai ver a Danielle Steele, a Agatha Christie, mas você também vai ver o Decamerão, você vai ver Pais e Filhos, indicação maravilhosa sua, daquele livro russo, que lá é maravilhoso. Você tem que ler, já falei pra você. Então você vai ver esses clássicos lá também. Semana passada, ao mesmo tempo que saiu a outra face do Sidney Sheldon, saiu Senhora, do José de Alencar. Que na época do colégio, se você lesse, aquele livro era um saco. Eu voltei a ler, eu achei esse livro maravilhoso. Mas por quê? Aos meus 15 anos, eu não tinha bagagem literária para entender aquilo. Hoje eu tenho. A mesma coisa. Se você me desse esse livro aqui com 15 anos de idade, eu não teria bagagem. Se você falasse niilismo para mim, eu falaria, quem que é isso, gente? Para com essa bobagem. Hoje não, a gente tem bagagem. A gente tem bagagem. E eu quero lhe agradecer, porque do mesmo modo que você disse que eu incentivei a leitura para você, você vem incentivando esses bate-papos que eu acho sensacional. Porque, assim como o escritor que escreve quer ser lido, aquele que lê quer conversar sobre o que leu, não é isso? Ah, verdade, isso é bem importante. Eu acho que essa é a graça da gente estar fazendo vídeo aqui. Uhum, sim. E na parte final, vamos caminhar aí. E o final de Memórias do Subsolo? Porque outro ponto que eu queria pôr aqui é que a gente estava falando sobre os reveses do personagem. E ele ama a Elisa, mas nega esse amor? Ele não ama a Elisa? Como é que é? Bom, eu não leio. Bom, como tem um tempinho que a gente leu, né? Tem algumas coisas que eu estou emulando aqui já nesse momento, né? Bom, eu acho que eu também percebi também uma certa vontade, eu quero e não quero, né? E isso aí também, casando com hoje em dia, você tem essa questão do afeto. Aí eu já vou puxar aí o Zygmunt Bauman, né? Aquele filósofo polonês, da questão do amor líquido, né? Da modernidade líquida, das relações líquidas, né? Aí entra a questão da responsabilidade, né? Em certa medida o niilismo está ali presente, né? Eu gosto dessa mulher, eu gostei dela, eu me apaixonei por ela, mas eu não quero, porque, bom, já que nada tem sentido mesmo, né? Então, isso traz para a gente a ideia hoje da modernidade líquida, né? Das relações, da contemporaneidade líquida, de as relações se moldarem. Então, de repente ali o Dostoiévski não quis colocar para a gente o que eles tiveram uma relação sexual, mas de repente se tivesse, por ele estava tudo certo e vamos embora, né? Não preciso me apegar a essa mulher mesmo, né? Porque uma falta de sentido mesmo, né? É essa ideia líquida do Bauman, né? De se adequar às relações, né? Tudo se acomoda, né? Como se fosse água mesmo, né? Que é a falta do amor ser caro, né? Eu acho que você cultivar o amor, você cultivar o afeto, é muito mais difícil do que você ter simplesmente fazendo um paralelo com a modernidade líquida mesmo, com as relações rápidas, né? E aí, naquela cena lá do que você acredita que talvez os dois vão ter uma relação, fica meio ali, não vai, não vai, e ele acaba renegando ela, bom, eu não quero mesmo, né? Então, acho que casa muito bem com hoje, que o jovem hoje simplesmente quer ter aventuras, né? E mais aventuras de cunho sexual do que de fato você se apegar, né? Tem até aquela frase lá, não, quem se apega, quem pega não se apega, né? Que é o que os jovens. E o que os jovens. E assim, aí é lógico que eu estou usando aqui o termo jovens, né? A gente não tem tanta idade, mas eu me colocando talvez numa geração depois, né? Que passou por jovem também. Passou por uma geração que não tinha celular, né? Bom, somos talvez os jovens numa geração um pouquinho depois, né? Mas sim, ainda a gente ainda vê essa falta de sentido, né? Essa falta de responsabilidade com o afeto com o outro, né? Então eu prefiro pular essa parte. E é justamente isso, aquele ponto que a gente disse, né? Se eles estiveram numa relação sexual, tanto faz. E é o que a juventude vê hoje. Às vezes eles querem só uma relação sexual, não querem se apegar. Seria isso, nessa geração, o medo de perder, o medo de se apegar por medo de perder? Ou simplesmente deixa a vida me levar, carpe diem? Bom, Wandery, eu também acho que é um pouco o medo da perda também. O que eu gosto de pensar, e aí voltando já um pouquinho para a minha área da biologia, eu penso isso que hoje o sexo é barato, né? Você ter uma relação sexual consensual e ali aleatória e talvez eventual é muito mais barato do que você ter uma relação de fato com alguém, né? Quando você pensa em investimento,
Ninguém quer hoje investimento, ninguém quer ter dor de cabeça, todo mundo quer viver o lado bom da vida, né? Que é o que a vida tem de melhor. E quando você pensa em relação afetiva, duradoura, né? Aí você pensa em diversos aspectos. Você pensa aí numa relação de investimento mesmo, né? Você quer ter alguém, as pessoas querem ter alguém, e aí não dá para negar isso, todo mundo de fato quer ter um relacionamento afetivo, mas ninguém quer o preço dela, né? Então, assim, quando você pensa em termos biológicos, a produção de um óvulo, a produção de espermatozoide é muito mais barato do que, de fato, você investir psicologicamente em alguém, né? Você lidar com a diferença do outro, lidar com o niilismo do outro até, né? Fazendo aqui um paralelo com Dostoiévski, né? Então, eu acho que realmente é muito mais simples você ter relações, né? Assim, aleatórias, né? Se apegar menos e não ter investimento nenhum, porque é muito mais fácil, né? E a gente precisa admitir isso, e as pessoas não admitem. Não, mas não, a gente quer sim. Você vê todo mundo querendo de fato um relacionamento, né? Todo mundo quer. Agora, uma coisa é você investir, né? Quem é que quer investir num relacionamento duradouro como os nossos pais, nossos avós fizeram, né? Você não tinha celular, você não tinha televisão, você só tinha um ao outro, né? Para ali conviver. Hoje em dia, não. Você tem celular, você tem, enfim, né? Você tem uma série de distrações, né? Psicológicas de que, olha, eu não preciso do outro, então eu só tenho Instagram, não preciso do outro para ter prazer, né? Ou de repente, ou até de repente a internet é uma ferramenta para você ter encontros casuais, né? E tá tudo certo, vamos tocar a vida, né? Mas isso vai, acho que de alguma forma vai degradando a moral, né? As relações vão ficando mais pobres. Bom, eu não sei para onde a gente caminha aí, eu vou dar um pouco de Dostoiévski, eu não consigo visualizar muito para onde a gente vai nessa falta de sentido, uma falta de valor das pessoas, né? Nós não estamos regredindo, se a gente olhar dessa maneira, porque é o seguinte, a questão do casal, né? A monogamia, ela é uma coisa implementada, aplicada pela igreja. A igreja da Idade Média, até antes disso, que colocou. Antes não, antes o homem ele tinha relações com várias ao mesmo tempo, e não tinha essa questão do casamento. Então não seria e até uma em regressão. público também, né? E até relações sexuais em público. Esses dias eu estava vendo alguma coisa da Idade Média, disse que era muito comum você ter relação sexual ali debaixo da ponte. Ali mesmo encontrava uma mulher e tinha relação ali mesmo. Parece que era muito comum isso. A gente pode pegar os banhos romanos, né? Ah, verdade. Pode pegar os banhos romanos que acontecia. Então é um tipo de regressão, nós estamos voltando àquilo de viva e deixa viver? Sem sombra de dúvida. Para mim é muito evidente isso depois de ter um contato mais com a filosofia, de ler escritores que talvez que lá de trás que já vinham tendo uma visão talvez mais ampla da coisa, essa deturpação, essa degradação do progresso, né? Hoje em dia é muito fácil você achar que porque você está falando numa live no Instagram, você tem progresso humano, você tem melhora da vida humana, você tem valoração da capacidade ou até das relações humanas. Mas eu acho que não, pelo contrário. A gente tem, apesar desse progresso técnico, né, o progresso material da vida, né, celular, carro, prédio, bom, enfim, né, materialidade toda aí que nos permeia. Eu acho que a gente tem visto uma degradação, ao contrário. Ao mesmo tempo que a gente tem valorizado o material, né, o progresso técnico, nós temos visto uma degradação das relações humanas. Isso não é novo, nem sou eu que digo isso. Os filósofos já têm feito isso, falado disso, os historiadores têm falado disso, nessa perda da valoração humana, porque deposita-se esperança no material, na técnica, né? E aí já emulando já a mitologia, acho que desde que o homem descobriu o fogo, a técnica do fogo já tem se perdido, já começou ali uma degradação, né? Quando você tem o fogo, né? Você tem a melhora da qualidade de vida, mas, no entanto, as relações acabam sendo esfaceladas, né? Você tem uma perda aí da qualidade de não só a vida individual, mas nas relações humanas também, né? Acho sim, concordo contigo. Uma desvalorização da vida humana e das relações humanas também, por consequência. Mais alguma coisa a falar sobre o Memórias do Subsolo? Bom,
Acho que a gente ficasse aqui numa live 24 horas, a gente teria assunto para destrinchar Dostoiévski pro resto do dia, né? Mas eu acho que a minha ideia, acho que a minha ideia principal é isso acho que as pessoas deveriam ter fazendo já, né, indicando novamente o livro para que as pessoas leiam, né, de uma forma tranquila, né, leia com calma, para poder captar alguma coisa. Acho que mesmo que a pessoa que leia, que não tem um contato com a literatura, assim que a pessoa lê o livro, alguma coisa vai surgir ali. Porque para mim tem coisas que não ficou claro também, né? Acho que talvez nem seja a ideia do Dostoiévski esclarecer as coisas, mas assim, jogar uma ideia e você pensar. Acho que a ideia é tratar, acho que o leitor com muita educação, com muita sabedoria, né? O que eu quero escrever não necessariamente eu quero que seja entendido, né? Eu acho importante ler para você ter um pouquinho de abrir o leque da cabeça, de mente, né, e ter uma visão de mundo maior do que esta aqui, né, do que esta live, por exemplo. A gente poder ter um contato com a vida além de que transcenda, né, os valores, as pessoas, as relações do cotidiano, as relações profissionais. Então, eu acho importante a gente ler esse Memória do Subsolo, não só este, mas qualquer outra obra do Dostoiévski, né, acho que talvez essa seja a mais aprofundada em termos de filosofia, outras também, né, mas aqui essa é uma obra menor, mas que está muito condensado, né? Então, acho que as pessoas teriam que ler, devem ler o Memória do Subsolo, para, sei lá, de repente é com esse livro que as pessoas vão ter abrir um pouco o leque da vida, das relações humanas, né? Então, eu digo por isso, pela riqueza de conteúdo e pelos temas transversais que atravessam o livro todo, que pode aumentar aí o seu repertório e avançar em literaturas maiores, né, dependendo do nível de repertório que você tenha para ler outras coisas, né? Mas essa é a minha recomendação para que você tenha interesse por outras coisas, por outros temas também, né? Fica recomendadíssimo, então, Memória do Subsolo. O ponto que você disse, ler devagar. Às vezes a pessoa quer ler quantidade e não qualidade. Então, isso não ajuda muito. Então, se você pegar um livro desse, apesar de não ser tão simples assim, se você ler com atenção, devagar, você vai conseguir extrair alguma coisa dele. Nenhum livro você sai dele ileso. Ou você vai concordar, ou vai discordar, ou ele vai te enriquecer de alguma maneira, por mais simples que seja a leitura ou não. Obviamente que um livro como esse pede releitura no futuro, mas a gente consegue sempre extrair. Tá? E aí, agora a pergunta em relação à nossa próxima live. A gente consegue gravar a próxima live no próximo domingo? Sem sombra de dúvida. Marcados aqui, a gente vai inclusive firmar aqui o compromisso com o pessoal que está nos assistindo aqui. Inclusive o tema do próximo livro, né, sem dar spoilers, né, é um tema bastante diverso do que eu costumo ler, mas que assim me engrandeceu de alguma forma e eu fui, bom, você tem acompanhado alguma coisa aí no Instagram, né, de leituras, eu me peguei lendo livros que eu jamais leria depois desse, inclusive o próprio livro que você sugeriu, eu jamais pensaria em lê-lo, né, mas aí a ideia é isso que é legal, né, abriu a minha mente para outros temas, e tá aqui os livros separados, inclusive, para eu pesquisar um pouquinho mais, né? Mas sim, podemos marcar para a semana que vem já e firmar aqui um compromisso com o pessoal que está assistindo a gente. Olha, para quem está assistindo, a gente quer explicar que nós começamos aqui esse jogo duplo de leitura. Ele escolhe um livro, depois eu escolho outro. Ele escolheu Memórias do Subsolo para janeiro e o outro livro escolhido por mim foi para fevereiro. Não vou dar spoiler aqui. Mas no próximo domingo nós vamos estar no mesmo horário falando sobre um livro completamente diferente, com um assunto completamente diferente, mas que por fim ele acaba unido pela essa questão humana que sempre vai estar em todas as obras, mesmo que seja uma fábula, né, Bruno? Sem sombra. E acho que eu penso até já fazendo um pensamento aqui agora, um jogo rápido, eu acho talvez até que a ideia dos dois livros seja intercambiável. Se você for resumir o livro da semana que vem em termos religiosos, digamos assim, ele casa muito bem com Dostoiévski, né? Porque ele teve um período aí de extrema paixão religiosa, né? E por outro lado você vê... Né? Sim, católico. E aí, por outro lado, você vê também o desenrolar ali o desenrolar das histórias narradas ali no livro da semana que vem. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, da questão dos valores, a questão humana, das coisas das relações humanas, né?
que vai premiar aí o livro da semana que vem também. Então, acho que de alguma maneira se complementam. Acho que talvez a gente fez um curso avançado hoje aqui falando do Dostoiévski para já ter um preparo para a semana que vem do que a gente vai falar, que talvez até um tema complexo também, né? A questão da religião também é super importante. Já peço de antemão desculpa pelo começo da primeira live, como foi a primeira, a gente ficou meio perdido ali para colocar, mas deu no final tudo certo. Quero dizer que esse nosso bate-papo vai estar disponível no IGTV aqui no Instagram e também ele sai em breve lá no canal do YouTube. Para quem não sabe, o canal chama Sempre um Livro. Lá a gente tem resenhas, comentários voltados para a literatura. O Bruno agora se tornou oficialmente meu parceiro de Instagram e de canal, claro. Sim. É muito produtivo. Sim, muito produtivo mesmo. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em fazer parte dessa ideia de discutir sempre um livro aqui. Gostei bastante do nosso bate-papo de hoje e com certeza gostaria dos próximos. Foi enriquecedor. Dá até vontade de abrir o livro e começar de novo depois de uma discussão como essa. Verdade, eu também fiquei com essa vontade. Sim, agora. Depois. Sim, dessa vontade. Quero agradecer mesmo, do fundo do coração, a sua participação. Tá? E já avisar para o pessoal que 10 horas do domingo que vem tem um outro livro para a gente poder discutir. Agora você tem a palavra. Bom, eu agradeço aí. Eu acho que quando você me convidou, tenho certeza, quando você me convidou para esse projeto aí, de alguma forma eu embarquei, talvez era o que eu estava precisando para dar um retorno aí para a literatura. E aí também quero me desculpar por qualquer coisa que tenha falado aqui que está fora de contexto, ou até realmente fora de, sei lá, até com erro mesmo. Bom, Bruno, o que você falou aquilo lá não estava tão certo, porque o autor falou assim, assado. Depois até se até achar interessante, Vandeira, eu posso até mandar uma referência bibliográfica do que eu consultei para poder falar algumas coisas aqui, que eu acho importante também, né? É lógico que não dá para falar tudo em um pouco mais de uma hora, mas eu acho que dá para... Eu mando, depois se você quiser disponibilizar lá também no seu canal no YouTube, as referências bibliográficas, que eu acho interessante de onde eu tirei as coisas, né? Mas, assim, no geral, eu agradeço mesmo. Eu acho que esse projeto aí, a ideia realmente é para a gente abranger mais, abrir o leque de discussão das coisas, né? Trazer um pouquinho do que a gente conhece, né? Porque o que eu acho mais graça da literatura e de ler coisas novas e boas é poder ter o alcance e compartilhar. Falar, olha, isso aqui é legal, leiam também que isso vai enriquecer sua vida também, né? Meio que, não é uma ideia de meio que autoajuda, né? Mas uma autoajuda pela literatura, né? Então, assim, leia que isso vai engrandecer a sua vida e isso vai preencher os espaços da existência da sua vida, né? Então, acho que eu agradeço por isso, por poder... a gente poder ter a oportunidade de ter um alcance maior do que foi dito aqui e do que a gente possa vir a falar, né? Só tenho a agradecer mesmo, tá? Então, aguardo ansiosamente a semana que vem o próximo vídeo. E a gente vai tocando aí. Temos mais... esse é só o primeiro de, por enquanto, 12, né? Então, temos mais 11 aí pela frente, né? Então, eu espero que as pessoas aí acompanhem, né? Assistam com a gente, debatam também. Bom, lá no canal talvez fique fique mais acessível para debater, trazer mais temas. Sugestões também eu acho importante, né? Correções que possam haver, né? E acho que ampliar mais esse debate aqui de um pouco mais de uma hora. Então, agradeço a todo mundo e para você também, principalmente, pelo convite. Então, muito obrigado, Bruno. Se houve algum erro depois, a gente disponibiliza os comentários lá para quem quiser participar. Sim. Lembrando novamente que nós não somos especialistas em literatura, são dois leitores comuns comentando de forma comum as nossas impressões. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos assistiu e até os próximos vídeos. Tchau. Abraço, agradeço a todo mundo. Tchau, um abraço.